Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 14 de novembro, a lição 7, ela tem como título Para herdar a vida eterna. E a lição de hoje está baseada no livro de Lucas, no capítulo 10, dos versículos 27 e 28. E aqui nós temos, a pergunta de um doutor da lei do que ele faria para herdar a vida eterna. E ele mesmo, responde, E é assim que Jesus deixa para nós mesmos sabermos as respostas, que elas estão dentro das Sagradas Escrituras. Quando nós fazemos uma pergunta a Deus, podemos receber uma resposta às vezes inesperada do que nós queremos. E essa resposta do Senhor pode nos convidar a mudar a forma de nós pensarmos, a forma de nós agirmos, a forma de nós sentirmos. Porque Deus nos força a refletir até as coisas que nós já sabemos, às vezes, Porém, muitas das vezes nós não aplicamos em nossa vida, e este foi o caso do doutor da lei, que ele indagou a Jesus em Lucas, o capítulo 10, dos versículos 27 e 28, onde ele mesmo dá a resposta para a pergunta que ele havia feito para Jesus. Quando esse doutor da lei ele faz a pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que está lá em Lucas 10, 25. Ele mesmo dá a resposta porque ele refletiu na pergunta que ele fez. Porém, ele estava com a sua mente fixada com uma ideia errada de que para ir ao reino dos céus se justificava por obras, Ou seja, salvação pelas obras. Era a ideia de que sempre os judeus tiveram. E na realidade nós somos salvos pela graça e pela fé somente em Jesus Cristo. E Jesus leva este doutor da lei para ele raciocinar, para ele refletir. E ele diz para o doutor da lei: mas o que está escrito na lei? E o doutor da lei dá a resposta. Ele diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, e ame o seu próximo como a si mesmo, que está lá em Lucas 10, 27. E aqui está toda a verdade que está na Bíblia. E Deus falou ao doutor da lei: você respondeu corretamente, que está lá em Lucas 10, 28. E Jesus até desafiou a ele a praticar, algo a esse respeito, e diz: então faça isto e você viverá, que está lá em Lucas 10, 28. Para muitos cristãos que têm o esforço, que estudam as Sagradas Escrituras diariamente, dar as respostas corretas a todas as pessoas que nos procuram, que nos indagam, principalmente por certas doutrinas sobre a fé, não é nada difícil, porque muitas das vezes eles querem nos testar, nos provar. E quando esse intérprete deu a resposta a Jesus, é porque ele havia lido o Antigo Testamento. Quando ele fala lá no início o texto de amar a Deus, está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E já na segunda parte, no segundo texto, que ele completa, está em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ou seja, ele conhecia bem as Sagradas Escrituras. E aqui é desmontada qualquer de algumas doutrinas
que dizem que a lei de Deus ela foi abolida, né? E que justamente a Torá, que são os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, que foi escrito por Moisés, que ali menciona totalmente a lei, né? E esses versos foram tirados, né, já no Novo Testamento, mostrando a validade de toda a Bíblia. Por isso que quando nos apresentam perguntas difíceis, né, seja de alguém sincero, puro, genuíno, alguém que procura, né, a verdade, ou alguém que quer nos confrontar, né, temos que abrir as Sagradas Escrituras e mostrar, né, ser guiado por ela, que nos conduz à verdade. E sempre o que nós devemos fazer é nos comportar com respeito, com paciência com todas as pessoas e sempre, né, refletindo o amor de Deus. No caso do doutor da lei, Cristo valida, né, a sua resposta, porque ela confere o que estava na Bíblia. Porém, não é só nós sabermos, e sim nós devemos praticar para nós herdarmos o reino de Deus. E todo o conhecimento da Bíblia que possa ter, ela não é o fim para herdar o reino dos céus, e sim o início de uma caminhada, de uma jornada de fé que todos devem ter, onde o nosso saber só é completo com ações práticas, né, que possam produzir resultados, né, com ações assim concretas, eficazes, né? E o desafio para todos os cristãos está em fazer o que nós sabemos que está correto dentro da Bíblia, conforme a Bíblia. Praticar e seguir com fé naquilo que nós acreditamos. Embora muitos sabem o suficiente para se salvarem, porém muitos estarão perdidos por não obedecerem à verdade que está bem clara na Bíblia, que às vezes até eles sabem, mas não praticam. O amor de Deus não deve ser demonstrado somente em palavras bonitas, né, ou sentimentos, né, e sim aplicando em algo prático, através de atos de devoção, através de estudos da palavra de Deus, com outras pessoas, com orações, né, com coisas práticas. E que, acima de tudo, na observância dos estatutos e mandamentos de Deus, onde nós devemos treinar bem os ouvidos para nós ouvirmos a voz de Deus, a presença de Deus através do Espírito Santo, e fazer conforme Ele nos orienta e conforme Ele manda. Porém, este amor que nós sentimos por Deus, ele tem que ser expandido, aplicado ao próximo que sofre nesse mundo, como os injustiçados, os pobres, as viúvas, né? Pessoas que são discriminadas, e em todas as áreas das necessidades, né? Sejam físicas, emocionais e espirituais, onde nós devemos ser bem ativos, né, com ações eficientes e práticas. Um evangelho capaz assim de curar, salvar, de proteger, restaurar pessoas, é este evangelho que Jesus quer que nós aplicamos na nossa vida para que nós possamos ser herdeiros do reino de Deus. Somente por nosso amor e serviço ao próximo, que necessita de ajuda, nós podemos provar que o nosso amor por Cristo é sincero e verdadeiro. O apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículos 17 a 22, ele diz que a fé
sem obras ela é morta. Só que nós não podemos estar equivocados, né, com a aplicação erroneamente que muitos fazem, dizendo que você é salvo por obras. Não, somos salvos pela fé. Mas muitas pessoas distorcem o verdadeiro significado dessas palavras, porque as obras elas jamais salvarão alguém, porque nós somos justificados somente pela fé e pela graça em Jesus Cristo, né? E Paulo em Romanos 3,20, ele fala que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus somente, né? Que está lá em Romanos 3,20. O que Tiago quis dizer aqui, que nós vimos ali em cima, lá em capítulo 2, versículos 17 a 22, é que ele afirma que uma pessoa sincera, uma pessoa que ela é modificada, transformada pelo sangue de Jesus, ele faz obras. E ele faz essas obras para o próximo por amor ao próprio Jesus. Porque simplesmente ele ama a Deus, passa a ter sentimentos, né, pelos seus semelhantes. E as boas obras são resultados, né, da fé salvadora e não a causa. Só podemos praticar boas obras, ajudar os nossos semelhantes diante de Deus, aquele que primeiro foi regenerado pelo Espírito Santo. É a primeira coisa que acontece na vida de um cristão. E Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 10, ele diz: porque somos feitos sua criaturas em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, é propósito de Deus que aqueles que foram feitos novas criaturas e foram transformadas em Cristo tenham uma vida caracterizada por bons frutos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as escrituras, ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar em você. Aí sim, você, por amor a Jesus, pela gratidão e sinceridade que você tem de coração a este que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, você passa a fazer boas obras, você vai ao necessitado, você vai em favelas, você começa a ver a necessidade real do seu irmão, que às vezes pode estar dentro da igreja, e que basta às vezes você fazer uma visita, que você poderá restaurar uma pessoa. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais aflições, mais sofrimento, não haverá. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.